Raíra, ela está orando pelos dízimos, pelas ofertas, pela nossas vidas, pela vida dos irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Toda a igreja para o Senhor Jesus novamente. Amém. Vamos ficar de pé para nós fazer a oração. Meus irmãos que trouxeram os seus dízimos, suas ofertas, podem ofertar a casa do Senhor. Aleluia. Santo, Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma noite nós estamos aqui na casa do Senhor. E que também, ó Pai, nós te agradecemos por o Senhor ter deixado faltar o que precisamos. Em nome do Senhor Jesus. E que também, ó Pai, que você possa abençoar cada um dos irmãos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Não só financeiramente, mas também espiritualmente. Em nome do Senhor Jesus. Para que eles também possam, ó Pai, estar abençoando a tua obra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor, manda poder. Senhor, manda poder. Eu quero a vida, faz milagre aparecer. Batizamos sem crer. Derrama fogo santo. Senhor, manda poder. Senhor, manda poder. Senhor, manda poder. Eu quero a vida, faz milagre aparecer. Repreendo o inimigo, batizamos sem crer. Derrama fogo santo, Senhor, manda poder. Aleluia. Deus santo. Glória a Deus. Agora vamos estar passando a oportunidade para o nosso pastor, Márcio Júnior, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Eu cumprimento a amada igreja com a paz gloriosa do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, dá glória a Deus. Quem está debaixo da bênção de Deus, dá glória a Deus. Aleluia, né? Tem muitas coisas que nós podemos agradecer ao nosso Deus, né? Só de nós estar vivo, só de nós estar com saúde, só de nós conseguir vir aqui sobre os nossos pés, né? Sobre as nossas condições, nós não precisamos de ninguém colocar as mãos de nós para nos trazer aqui. Só de nós estar em sã consciência, isso já é uma bênção da parte do Senhor. Glória a Deus. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós e há de continuar fazendo, porque Ele é bondoso, cheio de amor por nós, né? Em nome de Jesus. Eu quero convidar os irmãos a ver as suas Bíblias. Quero convidar os irmãos a ver suas Bíblias. Lucas, glória a Deus. Lucas capítulo 14. Lucas 14. Eu quero deixar a mensagem das oportunidades que Deus nos dá. Lucas 14, versículo 15 em diante. Eu quero deixar uma mensagem aqui das oportunidades que Deus nos dá, né, no dia a dia, nos anos que nós vamos vivendo sobre a face da terra, dos convites, do mover de Deus, né? Deus move os céus e a terra, para que nós podemos aproximar dele, né? Lucas 14, versículo 15 em diante. Glória a Deus. Eu quero cantar um corinho de fogo aqui, em nome de Jesus. Quem contou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem contou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Lucas 14, versículo 15. Glória a Deus. Aleluia. A parábola da grande ceia. Louvado seja o nome do Senhor. Olha a mão de Deus, olha a mão de Deus, olha a mão de Deus operando como está meu irmão. Olha a mão de Deus, olha a mão de Deus, olha a mão de Deus operando como está meu irmão. Eu vou aonde Cristo me mandar, o Evangelho é anunciar. Olha a mão de Deus, olha a mão de Deus, olha a mão de Deus operando como está meu
Evangelho anunciar. Olha a mão de Deus, olha a mão de Deus, olha a mão de Deus operando como está meu irmão. Olha a mão de Deus, olha a mão de Deus, olha a mão de Deus operando como está meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. As mãos do Senhor, ela está inclinada para a face da terra, para nos proteger, para nos dar livramento. A Bíblia diz que o Senhor não encolheu as suas mãos, as mãos dele estão alcançando a face da terra, para que nos dá livramento. Os olhos do Senhor estão fixados na face da terra. E é por isso que nós recebemos muito livramento. E é por isso que nós recebemos proteção aqui na terra. Porque o Senhor, ele contempla todas as coisas. Porque o inimigo, ele tem planejado laço de morte, laço de enfermidade, laço para nos tirar do caminho do Senhor. Mas o Senhor, ele está dentro. A Bíblia diz que o Senhor nosso, ele não cochila e nem dorme. Ele está bem alerta. O guarda de Israel está bem alerta. Ele está dentro. Todo movimento que acontece na terra, no mundo espiritual, está sob o olhar de Deus. Deus não é pego de surpresa. Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Então, se você já entregou a sua vida na mão de Jesus, você fez muito bem. A melhor escolha que nós fazemos é entregar a nossa vida na mão de Jesus. Porque quando nós entregamos a nossa vida na mão de Jesus, a promessa é que nós se tornamos filhos de Deus. Ele nos dá o direito de se tornar filho de Deus. Agora você não é servo. Agora você não é escravo mais de Deus. Agora você é filho de Deus. E qual o pai que não protege o filho? Amém. Qual o pai que não corrige o filho? Qual o pai que não dá direção para o filho? Qual o pai que não quer que o filho bem na vida? Então nós não somos servos mais. Agora nós somos filhos. E a segunda promessa é que nós temos um anjo para nos guardar 24 horas. Você está dormindo, o anjo está. Você sabe que o trabalho do anjo está para te proteger de todo mal. Não é de alguma coisa, não é de todo mal. A Bíblia no Salmo 34, versículo 7, diz assim que os que temem o Senhor têm um anjo para proteger de todo mal. Não é de algum, não, é de todo mal. O inimigo não tem acesso a você mais, porque o anjo fica ao seu redor. Glória. Então o inimigo tem que ficar ao derredor, ele tem que ficar mais afastado. O anjo está te guardando, o anjo está te protegendo, e ele não tem acesso. E a outra promessa é que nós temos direito de morar na casa do Pai. O filho é que herda a herança do Pai. Naquele dia nós vamos chegar na casa do nosso Pai, e nós vamos chegar com o nosso irmão primogênito, o Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, e ele vai falar: seja bem-vindo na casa do meu Pai, na casa do seu Pai. Esse reino foi preparado para vós antes da fundação da terra. Fica à vontade. Você foi um servo fiel, você foi um servo obediente. Fica à vontade. Quem quer? Quem vai passar por isso aí? Glória a Deus. Quem está esperando essa promessa? Glória a Deus. Mas para isso, meus irmãos, nós temos que ficar firme até o fim. Ficar firme na palavra. Firme na obediência à palavra de Deus. Então hoje, irmão, nós vamos aproveitar das bênçãos, das oportunidades, nós vamos conhecer como é que Deus nos dá oportunidade aqui na terra. Como que Deus, ele usa, o que Deus usa para nos chamar para a presença dele? Como é que Deus faz isso? Quais as oportunidades que nós temos? Quando é que eu tenho a oportunidade? Quando é que eu rejeito a oportunidade, o convite do nosso Senhor Jesus? Porque nós sabemos que Jesus, ele viveu aqui na terra 33 anos. Morreu, né? Ressuscitou. E ele vive e ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E ele enviou o Espírito Santo para tomar conta aqui da obra dele. O Espírito Santo agora é que nos convence. Mas esse Espírito Santo, como é que ele faz para ele fazer a obra?
quem que ele usa? Qual a ferramenta que ele usa? Como é que esse Espírito Santo está aqui na terra? Como é que nós recebemos a oportunidade? Porque às vezes, irmão, por falta de conhecimento, nós recebemos muitas oportunidades e rejeitamos a oportunidade de Deus. Então nós vamos ler como é que Deus faz. Jesus aqui ele contou uma parábola. Ele contou uma parábola de uma grande festa, de uma grande ceia. E nós sabemos que depois que nós sairmos dessa terra e for para a casa do nosso Pai, lá vai ter uma ceia, a qual o Senhor Jesus é que vai nos servir. Aqui quem serve a ceia é o pastor, é o missionário, é o presbítero, é o diácono, é o obreiro que serve a ceia. Mas lá no céu, o próprio Cristo, nós vamos sentar na mesa. E Ele vai chegar perto de cada um, servir na ceia. Assim como Ele fez com os 12 discípulos naquela ceia, Ele vai servir a ceia. Então, irmãos, nós temos que aproveitar as nossas oportunidades do dia a dia. Todo dia nós temos uma oportunidade. Nós já aceitamos a oportunidade. Nós estamos aqui nessa igreja, nós estamos aproveitando a oportunidade, o convite de Jesus Cristo, para que nós podemos ouvir a palavra dele, para que nós podemos alinhar nossa vida no propósito de Deus. E a Bíblia diz que os planos de Deus não podem ser frustrados. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E a vontade dele é que nós ficamos bem pertinho dele. Porque Jesus disse que a casa do meu pai é muitas moradas. Se não fosse assim, eu já teria dito a vocês, vou preparar um lugar. E quando eu vos preparar um lugar, voltarei eu novamente e levarei vós comigo, para onde eu esteja, vocês também. Para onde eu estou, vocês também estão. Então a vontade de Jesus é nos levar para a casa do Pai. E Ele usa alguma situação para que nós entramos nesse caminho. Porque nós estamos aqui, porque nós recebemos a oportunidade. Deus moveu o céu e nos deu a oportunidade. Como é que Deus nos deu a oportunidade? Nós vamos ver, nós vamos conhecer agora. Então, Lucas 14, versículo 15, diz assim: e ouvindo isso, um dos que estava com ele na mesa, disse: bem-aventurados os que comem do pão do reino de Deus. Porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E a hora da ceia mandou seus servos dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos começou a recusar, dizendo: o primeiro, comprei um campo e por isso preciso vê-lo. Rogo-te que haja por escusado. E o outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me haja por escusado. O outro disse: casei e portanto não posso ir. Voltando aquele servo, anunciou-se essas coisas ao seu senhor. Então o pai da família indignou, dizendo ao seu servo: saia depressa pelas ruas e pelo bairro da cidade e traga aqui os pobres, os aleijados e os mancos e os cegos. E dizendo o servo o Senhor: feito estas como mandaste, ainda há lugar. Disse o Senhor ao servo: saia pelo caminho e atalhos e faça-os poços a entrar para minha casa e encha, porque eu vos digo que nenhum daqueles varões
que foram convidados provarão da minha ceia. Então, irmãos, aqui, Jesus ele contou uma parábola para aquele povo. Ele disse que o reino do céu é como um homem que faz uma grande ceia e manda os seus servos convidar. Manda os servos convidar, venha, que já está tudo preparado, já está tudo bom. Venha participar da ceia comigo. Mas um por um começou a dar desculpa. Agora eu pergunto. O primeiro disse que comprou um campo. O primeiro disse que comprou um campo, comprou um terreno. Agora eu pergunto, vocês compram alguma coisa sem olhar primeiro? Você vai comprar alguma coisa no escuro, como diz o outro? Você vai comprar um carro, você não vai dar uma olhada no carro, você não vai levar o carro no mecânico da sua confiança, para você ver se o motor dele está tudo bom, se está tudo legal, ou você vai comprar no escuro? Você vai comprar um terreno sem ter visto o terreno primeiro? Então, é uma desculpa esfarrapada. Nós usamos desculpa quando as pessoas falam, vamos no culto hoje, irmão. Tem um culto hoje, tem uma oração hoje. E nós arrumamos desculpa. Eu já arrumei muita desculpa por causa disso, mas o amor de Deus, a longanimidade de Deus é tão grande, o poder de suportar a ofensa de Deus é tão grande, que Ele não desiste de nós. Ele envia outro servo, Ele vai enviando servo, Ele vai enviando servo, Ele vai nos dando a oportunidade para que nós podemos aproveitar, para que nós podemos alimentar, para que nós podemos participar da ceia do Senhor. Glória a Deus. Quando a gente vem no culto, quando a gente está num culto, a gente está comendo do pão. Jesus trata essa palavra como um pão vivo que desceu do céu. Nós estamos alimentando a nossa parte espiritual. Nós recebemos convite para nós estar aqui. Ai de mim se eu não tivesse recebido o convite. Ai de mim se Deus não tivesse enviado os servos dele para ir atrás de mim. 1, 2, 3, 4, 5. Eu perco até a conta. E muitas vezes eu arrumei desculpa. Não dá hoje porque eu estou cansado. Hoje não dá porque eu tenho que sair. Hoje mesmo nós convidamos algumas pessoas para estar aqui. Mas elas falaram, eu tenho que ir ali embaixo, vai ter uma brincadeira ali, eu tenho que ir ali embaixo. Mas as pessoas vão perdendo a oportunidade. E Jesus disse assim, quando rejeitar vocês, o servo, se você é um servo de Deus, se você tem rejeitado a oportunidade de um servo de Deus, o convite de um servo de Deus, toma muito cuidado. Porque o servo de Deus está alinhado a Cristo, e Cristo está alinhado a Deus. Está tudo alinhadinho. Jesus diz assim, quando rejeitar vocês, está rejeitando a mim. E quem me rejeita, rejeita o Pai que me enviou. Aí não vai dar para ir para o céu. Porque você rejeita um homem ou uma mulher de Deus que te chama você para ir num culto, que quer ir na sua casa talvez fazer uma oração, e você rejeita aquela oportunidade, você não está rejeitando só aquele homem ou só aquela mulher. Você está rejeitando a Cristo. Porque o homem de Deus, a mulher de Deus, ele vai na casa das pessoas, ele convida a pessoa para a igreja, aonde que está pregando a palavra, aonde que está adorando a Deus, aonde que está orando e confiando em Deus. Então a gente vai perdendo a oportunidade. Quantas pessoas morreram sem aproveitar a oportunidade? Quantas pessoas morrem, irmão, sem conhecer o Evangelho, sem experimentar do Evangelho, e sendo que a oportunidade está todo dia. Você passa perto de uma igreja, o Espírito Santo ele ministra para o seu coração. E ainda Deus envia os servos dele, tira o servo de casa. Não é porque o servo quer andar à toa, não é porque a mulher quer andar à toa, não, porque nós estamos debaixo da ordenança de Deus Cristo. Ide para todo mundo, pega o Evangelho a toda a terra. Quem crê e for batizado será salvo, os que não crê será condenado. E às vezes a gente tem coisa para a gente fazer.
E no mundo todo está cheio de servos e servas de Deus, adolescente, que sai da casa para pregar a palavra, na rua, na praça, em todo lugar o evangelho está sendo pregado, lá na Amazônia, onde os índios vivem isolados, o evangelho está alcançando, porque o evangelho precisa alcançar todas as pessoas, e Deus tira os servos dele de dentro de casa, para enviar, para pregar o evangelho, para oferecer a oportunidade de salvação. Porque, irmãos, não tem outro jeito de nós ser salvos, a não ser por meio de ouvir e aceitar a palavra de Deus. Se tivesse outro jeito, até eu queria, sabe? Até eu queria estar dançando meu forrozinho, pulando para lá e para cá, bebendo minha cachaçinha e fazendo eu vou morar no céu para mim. Mas não tem jeito, irmão. O único jeito é nós aceitar o evangelho. Aceitar o evangelho, viver uma vida de acordo com a vontade de Cristo Jesus. É obedecer, seguir as oportunidades, aproveitar as oportunidades. Aqui o primeiro servo falou que tinha comprado um terreno. Comprei um terreno, não posso ir. O outro falou que acabei de casar. Acabei de casar e por isso eu não posso ir. Eu estou na lua de mel. Eu quero falar para você, um casamento sem Deus não dá certo. Um casamento sem Deus não dá certo. Você pode receber as bênçãos que for, nós podemos ser abençoados aqui na terra do jeito que for, mas sem a presença do papai não dá certo. Jesus disse que não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e o homem viver bem aqui na terra, mas no final perder a alma e ser destruído. O que o homem vai fazer para ganhar a vida verdadeira novamente? Não tem jeito. Do nosso jeito não dá certo. O outro falou que comprei 5 juntas de boi. Já pensou você comprar 5 juntas de boi, um boi cego, um boi manco, e depois que você fechou o negócio, você vai voltar atrás? Como é que vai fazer? Então isso é desculpa esfarrapada. Dá uma desculpa. Nós somos bons para dar desculpa. Nós vamos dar uma desculpa ainda mais para as coisas de Deus, irmão. Não é porque, às vezes não é porque nós queremos. Às vezes nós até queremos ir. Mas há uma luta espiritual no mundo espiritual para nós rejeitar as oportunidades. Porque o nosso adversário, ele sabe que se nós rejeitar as oportunidades, aí nós não vamos para a casa do Pai. Ele sabe disso. Então ele vai nos enganando com muitas coisinhas, vai chegando outras coisas no lugar das coisas de Deus. Ele tira todo o nosso tempo. E ele tira o nosso tempo, não é com dor, não. Ele não usa dor para tirar o nosso tempo. Ele usa coisa que nos dá prazer. Ele usa coisa que nos dá prazer, que nos dá vontade de fazer. Eu assistia filme, irmão, a noite inteira. Pegava ali das 10 horas e até 6 horas da manhã assistindo filme de luta, que tem tudo, que eu gostava muito de filme de luta, de violência, essas coisas. Agora para orar, meu filho, é uma dificuldade. A gente tem que esforçar mesmo para orar. Senão não ora não. Há uma luta no mundo espiritual para que a gente fique disperso, para a gente ficar despercebido das coisas de Deus, para a gente não aproveitar os convites, as oportunidades de Deus que Deus vai nos dando ao decorrer da nossa vida. Aí nós vivemos 100 anos, nós vivemos 80 anos longe de Deus. O inimigo sabe que na hora que a carcaça cair, quem vai buscar a sua alma? Quem vai buscar a alma daqueles que não aproveitou a oportunidade, aqueles que não aceitou o convite, não aceitou o chamado de Jesus Cristo? Aquele que não aceitou o chamado para ser transformado de servo, de criatura para filho. Aleluia. Quantas pessoas têm morrido sem aceitar a oportunidade? Quantas pessoas, irmão? Aconteceu um fato na minha família, irmão. O inimigo, eu estava orando a pessoa mesmo da minha família. O inimigo manifestou e falou: eu vou matar da sua família. Já matei um, vou matar os dois que estão faltando, e vou matar a mulher também, e vou levar para mim. E eu ouvi isso, eu falei: aceita Jesus, gente. Aceita Jesus. O único jeito é aceitar Jesus na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Não quer? A oportunidade, a gente pega a palavra, a gente fala. Não tem outro jeito a não ser Jesus. O inimigo só larga a vida do homem só se aceitar Jesus Cristo. Só se nós entregar nossa vida na mão do Senhor Jesus. Não adianta, ele não tem medo de nada. Ele não tem medo de arma. Não adianta ser valente, não adianta ser bravo. O homem valente é bom, que faz a obra dele. O homem valente sem Jesus está fazendo a obra dele.
Mas o homem que ouve esse chamado, o homem que ouve, a mulher que ouve esse chamado, o jovem, o adolescente que ouve o chamado de Jesus, entrega a sua vida na mão de Jesus, ele vira filho de Deus. Agora ele vai ser servo do Deus vivo. Agora ele vai receber autoridade. Agora ele vai receber armadura. Agora ele vai receber dons do Espírito Santo. Ele vai receber autoridade no mundo espiritual e no mundo físico. Mas não tem outro jeito. Mas os homens estão andando ocupados. Estão andando ansiosos com as coisas da terra. Estão buscando só as coisas terrenas. Não está aproveitando a oportunidade. Não está ouvindo o chamado. Ei, alama, surianda, cantaragai. Jesus chegou de Pedro na beirada da praia e fala: venha comigo que eu farei de você um pescador de alma. Na mesma hora Pedro largou o barco, largou tudo e seguiu Jesus pelo caminho, não muito distante. No outro dia Jesus chegou na beirada da praia novamente, chamou mais 2 irmãos: venha comigo. A Bíblia narra que os irmãos estavam ajudando o pai a consertar a rede. Deus falou: venha comigo que eu farei de você um pescador de alma. Na mesma hora aqueles 2 largaram a rede, largaram o pai dele e seguiram Jesus, e foi transformado em filho de Deus e fizeram uma grande obra na face da terra. Glória a Jesus. Porque eles ouviram a voz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, as oportunidades nós temos todos os dias. Jesus está nos chamando para perto dele todos os dias. Se ouve um louvor, é o amor de Deus ali que está te chamando para te convidar. Glória a Deus. Mas nós estamos ocupados demais com as nossas coisas. Nós estamos igual Marta. Nós estamos ansiosos com as nossas coisas. Nós não ouvimos a voz de Deus, nós não aproveitamos a oportunidade que Deus nos dá. Deus, irmãos, Ele tem coisas profundas para cada um de nós. Ele tem um relacionamento profundo com cada um de nós. Ele falou para Jeremias: clama a mim e te responderei coisas ocultas, coisas profundas, coisas maravilhosas, coisas que você não conhece, eu te revelarei. Aleluia. Coisas da intimidade. Deus, Ele quer ter uma intimidade com nós. Glória a Deus. Ele quer ser o nosso amigo, Ele quer ser o nosso pai, Ele quer ser o nosso protetor, o nosso defensor, nos momentos difíceis, nos momentos de alegria. Ele quer estar presente nas nossas vidas. Mas às vezes nós não temos tempo. Não temos tempo. Às vezes nós vamos arrumando desculpa. Às vezes nós acordamos, não oramos, não agradecemos a Deus. Quando nós pisamos assim fora da cama, nós não agradecemos a Deus por nós ter força nas nossas pernas, para nós caminhar, para nós ir atrás do nosso pão de cada dia. Às vezes nós saímos da cama e não agradecemos. Sentamos na mesa, comemos e não agradecemos. Jantamos, tomamos café da manhã e não agradecemos. Mas eu quero falar uma coisa aqui. Se Deus não abrir a janela do céu, nós passa mal. Aramassuianda, canta, os agricultores estão tudo preocupados, irmão. Porque as águas não estão caindo para jogar semente na terra. E é só o homem lá de cima é que pode abrir a janela do céu para fazer a água descer. Tem dinheiro? Faz a água descer do céu. Tem poder? Então, irmãos, nós devemos agradecer a Deus e aproveitar as oportunidades para a salvação. E aqui, então eles foram dando desculpa um por um. No versículo 21, glória a Deus. Versículo 21, glória a Deus. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família indignado, disse ao servo: saia depressa pelas ruas e pelo bairro
da cidade. E traga aqui os pobres, os aleijados, e os mancos e os cegos. Sabe por quê? Quando a gente tem uma necessidade, quando a gente está com um problema, que a gente não encontramos solução para as nossas vidas. Então, o primeiro que ele falou, saia pelos bairros da cidade e traga aqui os pobres. Quando a gente vive na escassez, irmãos, quando você olha para um lado não consegue nada, olha para o outro não consegue nada, você olha para frente também não dá certo, você olha para trás também não dá certo, as mãos do vizinho não estão estendidas para te ajudar, a mão do outro também não está, você olha para cima, a necessidade faz nós olhar para Deus. Aleluia. Traga eles, porque as pessoas que acham que já está bom, que está com a vida resolvida financeiramente, que está com tudo em ordem, não tem tempo para Deus, sabe por quê? É convidado para ir para todo lugar, porque tem carro, tem dinheiro, paga as coisas, então é convidado para ir para todo lugar. Mas quem não tem nada, você está vendo os outros chamar quem não tem nada aí? Uma peça? Quem não tem nada para oferecer? A gente no mundo aqui, para o mundo a gente vale o que a gente tem. Se você não tem nada, você não vale nada. Não vale nada não, irmão. Agora começa, ganha R$1 milhão para você ver como é que você arruma amigo para todo lado. Eu conheço um cara, eu não vou falar o nome por causa de dinheiro. Ele ganhou um carro. Ganhou um carro lá naquele campo de Janeiro. Ganhou um carro novo num bingo lá. Você deve ter conhecido, não. Ganhou um carro novo no bingo, um carro vermelho, um carro do ano mesmo. Ih, rapaz, mas o cara ficou descolado. Para baixo, para cima no carro, não tinha dia de semana, não tinha nada. Carro cheio de homem, para lá e para cá. Ia para a bisogra, fechava as coisas, porque ele trocou o carro, trocou um carro mais velho e pegou dinheiro. Agora vai ver como é que está aí. Cadê os amigos? Ele arrumou um motorista só para dirigir para ele. O motorista ficou só por conta dele, meio de semana para lá e para cá, só rodando para lá e para cá. Agora vai ver. O motorista dele podia ouvir, ele está bem, está com a família, está em pezinho, né? E o carro está lascando as drogas aí. Cadê os amigos dele agora? Cadê o amigo dele? Cadê? Então quando a gente não tem nada, a gente olha para cima. Então Deus falou, vai atrás. O Senhor falou, vai atrás dos pobres. Primeiro. Segundo, glória a Deus, se eu encontrar, glória a Deus. Os aleijados que estão precisando de uma cura divina. Ei, papai santo, cai numa cama para você ver. Quem vai te visitar lá? Quem vai te socorrer lá? Cai lá para você ver. Então os aleijados, aqueles que têm necessidade, que tem dificuldade, como é que vai fazer? Traga eles para cá também. Traga eles. Glória a Deus. Os aleijados e os mancos também. Sabe por quê? Jesus aqui está falando da cidade de Israel. Lá em Israel, quando a pessoa era pobre, a pessoa era aleijada, a pessoa era manco e a pessoa era cego, tinha que ficar lá fora da cidade. Lá fora na cidade, lá, meu filho. Ficar lá na rua, lá de fora. Porque não pode entrar na cidade porque a cidade é santa. Lá era assim, não podia entrar na cidade porque você é pecador, porque Deus te rejeitou, porque Deus não te quer, você pecou, o seu pai pecou, sua mãe pecou. Então você está rejeitado, você está amaldiçoado por Deus. Era assim lá na cidade de Israel. Então o povo de Israel, que se sentia muito santo, os sacerdotes, os filisteus, os fariseus, os saduceus, que eram os líderes religiosos, os mestres da lei, que eram os líderes religiosos daquela época, eles não quis ir na festa. É isso que Jesus está falando. Eles rejeitou o convite. Arruma desculpa para a festa. Então Jesus falou, vai lá na rua lá. Traga o cego, traga o aleijado, traga o manco, traga eles, traga os pobres, traga eles, para que minha festa fique cheia. Mas o céu voltou ainda a festa não está cheia. Sabe por quê, irmão, que a festa não está cheia? É porque Deus conta com cada um de nós. Cada homem que já viveu aqui na terra tem um lugarzinho para ir lá, porque Deus não faz acepção de pessoas. É nós que escolhemos se nós vamos para lá ou se nós não vamos. Você vai para onde? Você vai?
Você vai para dentro de festa? Vai para ceia? A decisão é sua. A decisão é minha. Então aqui, no versículo 22. E disse o servo: Senhor, feito estas, como mandaste, ainda há lugar. Então não encheu a festa não, só o servo, só o aleijado, não encheu a festa, ainda faltou lugar. Ainda faltou lugar. Aí o servo falou: eu fiz o que o Senhor mandou, mas ainda tem lugar vazio. Ei Deus, hein, irmão? Como é que Jesus fica olhando para essa terra, sendo que ele já foi para o madeiro? Ele já foi para o madeiro, sofreu lá o rosto, naquele madeiro, para salvar a alma de todos. A Bíblia diz que Jesus ele morreu por todo mundo, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida. E ele manda o céu, vai pegar, e as pessoas vão rejeitando. Vai rejeitando o sacrifício, vai rejeitando a oportunidade. Mas, irmão, nós só temos a oportunidade enquanto nós estamos vivos. Hoje mesmo nós perdemos um amigo nosso, Ladico, né? Ladico, conhecido como Ladico, que mora, ele é tio de Zé Pelinha, de Márcio, de Gero. Perdemos, faleceu, né? Faleceu. E aonde? Para onde vai a alma dele? Quem veio buscar a alma dele? É o olho de Deus ou o Satanás? Será que ele aproveitou os dias que ele viveu? Parece que ele tinha mais de 60 anos por aí. Será que ele aproveitou para ouvir a palavra de Deus? Para ouvir e aceitar o convite de Jesus Cristo? Quantas pessoas morrem sem aproveitar? O Evangelho está sendo anunciado, mas nós não temos tempo, nós estamos igual Marta. Nós estamos agitados e preocupados com muitas coisas, que não sobra tempo para ouvir a palavra, que não sobra tempo para que nós podemos aceitar essa palavra, que não sobra tempo para nós mudar o nosso estilo de vida, que não sobra tempo para Cristo para nós. E aí nós vamos sendo enganados com muitas coisas, com muitas coisinhas ali, nós vamos correndo atrás das coisas naturais, das coisas passageiras, e na hora que cai a carcaça, acabou. Quando a gente cai a carcaça, que a pessoa vê o anjo que Deus veio buscar, é maravilhoso, né? Porque o nosso corpo morre, mas nós temos duas partes imateriais que não morrem: a alma e o espírito. A alma e o espírito não vê. Quando vê o bichão vindo buscar, fica apavorado. Satanás falou num vídeo, ele falou que quando as pessoas veem ele, elas assustam demais. E grita, clama pelo homem lá de cima, mas aí já é tarde. Não adianta mais. Já está decidido. Não adianta mais gritar, não adianta mais clamar. A hora de nós clamar é agora, a hora de nós aproveitar a oportunidade é hoje, irmão. Glória a Deus. Nós não podemos viver uma vida com tanta irresponsabilidade, uma coisa tão séria, que a nossa alma, eternamente, que nós vamos ver o céu ou o inferno. Como é que está a sua vida? Como é que está a minha vida com Cristo? Jesus ele falou para Marta, você está agitado e preocupado com muitas coisas, mas agora só uma coisa importante: Maria, sua irmã, escolheu a melhor parte, porque esse ensinamento que ela está recebendo, ninguém mais tira dela, vai ficar gravado. Esse ensinamento vai levar ela para a vida eterna, vai levar ela para perto de Deus, vai levar ela para a casa do Pai. Você está agitada, Marta. Lá com essa agitação, Marta. Quantas pessoas têm vivido 80, 70, 90, 100, 100 e poucos anos longe do Senhor, rejeitando as oportunidades. E eu quero te falar, não adianta nada, porque no último dia, no dia do julgamento final, irmão, você vai ouvir essa palavra: apartai de mim, você que praticou iniquidade, você que não teve tempo para mim. Deus, ele move os céus e a terra para que nós aproximamos dele. Todos os dias nós recebemos muito livramento.
aquele sonho que você recebeu, aquele sonho de morte, aquele sonho de enfermidade, aquele sonho de obra de macumbaria, é Deus te alertando do perigo que você está vivendo, porque nós vivemos no mundo físico, mas tem um mundo espiritual aqui envolvido, e no mundo espiritual tem duas criaturas, uma do bem e outra do mal. Tem da luz e tem das trevas. Tem Jesus e os santos anjos, e tem Satanás e os seus anjos. E o plano do Satanás, irmão, é nos afastar de Deus. É nos enganando com coisa. Satanás, ele falou que tem roupa para mim, tem sapato, falou que tem ouro, que tem fazenda para mim, que tem muitas coisas para mim, que as pessoas vão ficar admiradas, que as pessoas vão olhar para mim e vão ficar admiradas. Falou. E eu perguntei para ele, e a salvação você tem para mim? Porque eu quero a salvação. A salvação você tem para mim? Glória a Deus. Aleluia. E ele ficou calado. Ele te dá um trabalho bom, te dá para te afastar dos planos de Deus. Te dá dinheiro. Muitas pessoas fazem pacto com ele para ficar rico. Ele coloca outras coisas no lugar de Deus. Ele quer te tirar, quer te afastar de você das oportunidades que Deus te dá no dia a dia. Porque ele sabe que essas coisas é tudo passageiro. Ele sabe que tudo vai passar. Ele sabe que tudo vai passar. Mas aqueles que ficam firmes em Cristo Jesus vão viver eternamente. E você ainda não vai ter falta de nada, irmão. Nem é para você ficar em Cristo que você vai ter falta, não, pelo contrário. Jesus disse que é para nós buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas nos serão acrescentadas. Ele dá, ele abençoa sem medida. As bênçãos de Deus é sem medida. Glória a Deus. Aleluia. As bênçãos de Deus sem medida. Quando nós estamos em Cristo, irmão, nós temos paz. Nós temos alegria. Quando nós estamos em Cristo, irmão, nós sabemos tratar a nossa esposa, a esposa sabe tratar o esposo. Nós guiamos nossos filhos bem a fazer as coisas que é certo. Hoje eu estava conversando com minha esposa de tarde em casa, passou um rapaz dele lá, até parente meu. E eu falei, anos atrás eu estava assim. Nós temos que ser zelosos com nossas crianças. Afastar de onde tem bebida, onde tem droga, onde tem essas coisas. Afastar do homem da iniquidade. Nós temos que implantar nele Cristo no coração deles, irmão. Glória a Deus. Implantar uma vida reta, para que as crianças se tornem um homem. E quando ele constituir uma família, ele saber cuidar da família dele, ser um homem de honra. E as jovens, as adolescentes, nós temos que cuidar dela para ela ser uma mulher sábia, para ser uma mulher de honra. A Bíblia diz como é difícil encontrar uma boa esposa, ela vale mais do que pedra preciosa. Quem acha pedra preciosa na rua? Quem já achou? Quem já achou na rua pedra preciosa? Sabe por quê? É porque os valores estão invertidos. Hoje as meninas vestem a roupinha bem curtinha, sai, a mãe está junto, a mãe vai levar o filho para beber junto, está tudo misturado. A mãe veste uma roupa mais curta que as adolescentes e está tudo certo. Mas não está certo não. Os homens vestem uma calça lá, caindo cá embaixo, e sai balançando o braço para um lado para o outro, e é descolado. As músicas nem se falam. Nós temos que cantar louvor para adorar o nosso Deus. Nós somos chamados para adorar o nosso Deus. A música que não adora Deus, irmão, adora Satanás. Se a roupa não adora Deus, adora Satanás. Se o seu casamento não é de Deus, ele é de quem? Se o seu filho não é de Deus, ele é de quem? Se não é Deus que está na sua casa, quem está? Ele não fica vazio. Se não é Deus que está guiando seus pensamentos, quem é que está guiando? Só tem duas pessoas. E Jesus ensinou. Como é que eu vou saber se é Deus ou se é o capiroto? Se é o Satanás? Jesus falou. É pelos frutos que nós conhecemos as árvores. A palavra, a pessoa que tem só palavra de morte. Palavra de morte. Isso não vai dar certo. Nada dá certo na vida. Ou que casa ruim. Isso é Satanás. Você pode repreender isso. Minha casa é do Senhor, a minha família é do Senhor.
Glória a Meu Deus. casamento é do Senhor, a minha vida é do Senhor. Nós temos que adorar o Senhor no nosso lar, chamar Jesus para Deus. Mas Jesus tem que ficar de fora das famílias. É por isso que as famílias estão desse jeito. Faz uma festa de aniversário, Jesus fica lá na praça, porque não é convidado. Essa palavra não é pegar na maioria do aniversário. O louvor que adora a Deus come mais. Aí leva bebida, leva aqueles funk, aqueles trem doido para lá. Satanás está dançando demais ali no meio, meu filho. Agora a casa abriu a porta para mim, agora eu estou aqui na área. Assim. Quando nós abrimos a casa para Jesus Cristo, nós somos abençoados. Há uma festa de casamento que Jesus foi. João 2. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 2. A Bíblia diz que Maria e os seus irmãos também foram convidados para a festa de casamento em Canaã da Galileia. Mas Jesus e os seus discípulos também foram convidados. E aconteceu, irmão, que a festa começou bem. E vai daqui, toma um vinho dali, toma um vinho, mas o vinho acabou. E aí? Aquele casamento tinha tudo para ser um desastre, para ser uma vergonha. Mas Jesus também havia sido convidado. Jesus ele é o homem das causas impossíveis. Quando tudo está para dar errado, quando tudo está para ser uma vergonha, Jesus fala, tira a água daquela talha e desce para a talha do carro. Eita, Aleluia. O inimigo ele arruma planos para nos destruir, para nos envergonhar. Mas se Jesus ele está na sua vida, se você abriu a porta da sua casa para Jesus, se você entregou a sua vida na mão de Jesus Cristo, na hora certa ele vai agir. E Maria falou, o vinho acabou, e ele falou, que eu tenho contigo, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Deixa a conversa espalhar que acabou. Deixa a conversa espalhar que está vergonhado, porque aqui vai ser glorificado o nome do meu papai. Vai ser glorificado o nome de Deus, irmão. Eu tinha tudo para ser uma vergonha. Eu era uma vergonha da minha família. Eu já estava derrotado. Eu já estava na mão de Satanás. Muitos falavam, como é que nós vamos fazer? As minhas irmãs tudo apavorado comigo. Como é que eu vou fazer? E eu mesmo estava desanimado com a minha vida. Não achava esperança. Sabe, eu falei hoje, quem sabe tem um álcool, quem sabe com a droga não mexe com isso, não. E eu ficava 15 dias dentro de casa, irmão, para não usar droga. Mas de repente o Satanás enviava, batendo na janela com a mão cheia. Me convidava para ir no culto, Jesus enviava os servos dele, os obreiros deles, para me convidar, e eu com a vontade de ir, porque eu via que as pessoas que estavam no Senhor viviam uma vida alegre. Aleluia. Tinha paz, era respeitado, tinha crédito. Eu não tinha crédito nem do cigarro e do álcool. Uns 15 dias sem tomar banho. Então Deus enviava o servo dele, mas eu queria ir, mas eu tinha um outro Senhor. Eu tinha um Senhor que dominava a minha vida, que amarrou a minha vida, que eu não conseguia sair daquela situação sozinho. E às vezes a gente chama as pessoas para vir no culto. As pessoas não vêm. Não vem porque não quer não, irmão. Nós temos que pagar o preço de oração. Nós temos que ir atrás. Nós temos que orar. Falar, Senhor, envia o anjo lá, quebra aquele laço, quebra aquela cadeia, para aquele homem vir para cá, para aquela mulher vir para cá. Abre as portas, Senhor. Amasso e anda. Glória a Deus. Aleluia. Ai, irmãos. A batalha é grande. Pedro estava preso, acorrentado, vigiado por 4 grupos de soldados. Em cada grupo tinha 4 soldados vigiando ele, de noite e de dia. Portão de aço trancado, não sai mais. Pedro está preso. Satanás falou, agora eu quero ver como é que ele vai sair. Mas de repente a igreja orava. A igreja orava com contínua oração. E de repente Deus enviou dos céus, o anjo desceu naquela cela. Agora eu não sei por onde o anjo passou. Eu não sei se ele passou pela parede ou se ele passou por teto, mas de repente ele entrou dentro daquela cela com a espada de fogo e quebrou as cadeias, tocou no ombro de Pedro e falou, levante, acorda, levante, calça a sandália, veste a sua capa e ó, me segue. E aonde que Pedro foi parar depois da libertação dele? Quando ele ficou liberto? Foi para a casa de oração.
Foi para casa de oração, ó. Bateu lá. A empregada abriu a porta e falou, é a soma de Pedro. É a alma de Pedro que está aqui. Não sou eu mesmo. O anjo me livrou. O Senhor teve compaixão de mim. O Senhor enviou o anjo. Você acha que o Senhor ama mais Pedro que você? Você acha que o Senhor ama mais Pedro que você? Você acha? Não. Deus, ele nos ama incondicionalmente. O amor de Deus não tem condição por você. Deus, toda vez, irmão, que chega uma pessoa perto de você e falar de Deus, você pode saber que é Deus que enviou ele. Deus que enviou para falar, para te dar oportunidade. É Deus, irmão. Deus move o céu e a terra por causa da sua alma. Você sabe o valor da sua alma? Sabe? O valor da sua alma é o sangue de Cristo na cruz do Calvário. É a vida de Cristo que Ele tocou por nós, nosso lugar. Nós não podemos, irmão. Vocês estão ignorantes de perder uma oportunidade dessa, irmão. Não podemos. A pessoa nesse momento gemendo lá no inferno, irmão. Queria estar no nosso lugar para fazer tudo diferente. Nós damos valor só quando não tem jeito. A pessoa tem uma mãe abençoada, tem um pai abençoado, rejeita, critica, briga, mas quando perde vai chorar no caixão. A homem tem uma esposa abençoada, faz bagunça, perde, vai chorar. A mulher tem um homem abençoado. Aí cai no laço de Satanás, cai em conversa. Aí quando perde, depois vai chorar. Aí é tarde. Nós não podemos ser tão responsáveis pela nossa alma assim. Aproveitar, irmãos. Vamos esforçar mais. Esforçar mais, né? Não é para vir só na igreja, não. Esforçar contra o pecado, contra aquilo que vai na contramão de Deus, irmão. Contra os pensamentos nossos, que nós pensamos muitas coisas. Nós somos dotados de duas naturezas. Nós temos a natureza de Deus, mas nós temos a natureza da carne. A nossa natureza da carne não quer Deus. É desanimada para as coisas de Deus. A nossa natureza humana ela está corrompida, ela foi corrompida lá no Éden, ela tem sede do pecado, ela tem sede de nos distanciar de Deus. Nós temos que pegar firme com essa palavra, porque essa palavra é espírito e vida, essa palavra é espiritual, essa palavra alimenta a nossa alma, essa palavra nos dá força, essa palavra nos dá ânimo para nós seguir a nossa caminhada. Quantas pessoas estão afastadas dos caminhos do Senhor? O Satanás tem uma doutrina que não precisa ir na casa de oração. Não precisa ir na igreja, não. Vamos orar em casa mesmo. Hoje uma irmã me ligou e me mandou uma mensagem assim, que ela está desanimada com a igreja, porque os pastores estão fazendo muitas coisas erradas. E disseram que vai orar em casa mesmo. Por isso que eu estou orando em casa mesmo. Porque em casa eu oro lá, eu não vejo nada. Aonde tem ser humano tem problema. Você vai no hospital, tem. Advogado, tem. Prefeito, tem. Presidente, tem. Todo lugar tem problema. Mas você não pode olhar o problema do outro, não. Se você estiver trabalhando numa empresa e tem problema lá, você vai largar, eu não quero trabalhar com mais, não, porque tem problema. Não vai não, porque você tem que pagar a conta, tem que pagar a água, tem que pagar a internet, você precisa sobreviver. Mas quando se trata das coisas de Deus, o Satanás já lança a semente. Que todos os pastores é ladrão, todos os pastores fazem coisa errada, todos os pastores estão com a família dos outros. Mas a gente sabe que não é assim. A gente sabe que tem homens e mulheres de Deus aqui na terra. Aleluia. Sempre teve e sempre vai ter. Homens e mulheres de Deus retos aqui na terra para cuidar das coisas de Deus. Se não fosse, Deus não tem poder. Não. Então ela falou para mim, Satanás tem plantado muito no coração das pessoas. Agora, Deus que mandou Paulo abrir. A igreja, a Apocalipse fala de 7 igrejas. Quem acabou essas igrejas? Foi Satanás que abriu a igreja? Paulo abriu Coríntios, 1 Coríntios, a igreja de Coríntios. Abriu Roma, a igreja de Roma. Efésios, a igreja na cidade de Efésios. Tessalonicenses, Colossenses. Ué, quem abriu essas igrejas? Paulo era servo de quem? Satanás ou de quem? Então Deus está falando para frente e para trás, não, isso é conversa de Satanás, irmão. Satanás quer te distanciar da presença de Deus, porque ele sabe que é aqui que pega a palavra, ele sabe que é na casa de oração que pega a palavra de Deus, ele sabe que ali tem homens e tem mulheres
preparado para preparar outros homens e outras mulheres para fazer a obra de Deus. Então ele quer te distanciar, ele quer enganar. Ele tem enganado muitos, tem tirado muitos da casa do Senhor, tem afastado muitos da casa do Senhor. Muitos que tinham esperança no Senhor, muitos que confiavam nessa palavra, perdeu a esperança nessa palavra e agora está no mundo. Agora eu te pergunto, o mundo é melhor que a igreja? O mundo é melhor que a igreja? O mundo, se nós que somos casados, nós vamos conversar com uma pessoa do mundo, ele falar que essa mulher tem uma mulherzada da rua. Uma enjoada lá, a mulher vai conversar com outra mulher do mundo, vai falar, ih, rapaz, larga esse homem igual biscoito. Você larga homem 18. A conversa do mundo é assim. Mas Deus não, Deus trata o casamento com serenidade, com responsabilidade, e Deus falou que o casamento é até a morte nos separa. Falou do seu casamento lá, Paulo? Falou? Então agora você está apertado, hein? Falou do meu casamento. E o homem lá do seu pai e sua mãe se unem à sua mulher. Os dois tornam uma só pessoa. E que ninguém separa, que ninguém separa aquilo que Deus uniu. Mas o Satanás ele tem separado, não. Porque as pessoas, em vez de aproveitar o tempo aqui, para a palavra de Deus, essa palavra que ela fala que o homem tem que amar a esposa. A esposa tem que ser sujeita ao marido. Os filhos devem obedecer aos pais. Que nós devemos tratar a Dona Maria com todo respeito, porque ela é anciã. Que eu não posso conversar com ela igual eu converso com a minha esposa, por causa da idade dela. Mas hoje não, hoje assim, a pessoa, nós vamos ficando velho, nós vamos ficando de idade, nós não serve mais para nada. Até na nossa família nós somos criticados, porque o jovem que não tem experiência nenhuma, acha que sabe muito, e é por isso que o mundo vai de mal pior. Não conhece nada, não sabe de nada, e acha que sabe muita coisa. Satanás engana, eles são algo fácil na mão de Satanás. Porque não tem experiência, não viu nada ainda, e nem conhece a palavra de Deus. Aí o mundo vai de mal pior. Antigamente não, antigamente os filhos eram obedientes os papai. Ensinava a trabalhar com o pai, as meninas ensinavam a fazer as coisas com a mãe, as mães ensinavam. Isso tem culpa das mães também, sabe por quê? As mães também deixam aquelas mamanjonas lá sem fazer nada. Os pais também deixam aqueles mamanjões que dão um celular, toma. Me dá isso, toma. Me dá isso, toma. Não é assim não, meu filho. Tem que ensinar a conquistar. Conquistar as coisas, sabe por quê? O mundo aí, nós vamos ter que, eles vão ter que lutar. Não vai ter você pela vida toda. Eu falei para minha esposa que eu fui um filho criado de pai separado. Meu pai separou da minha mãe, eu tinha 4 anos de idade. Mas no lugar que ele me via, ele me amava muito. Ele me tratava muito bem. Mas eu falo a verdade. Como pai, ele foi péssimo para mim. E ele também, todo vício, não teve como me ajudar. Uma pessoa viciada é precisa de ajuda. Se eu tivesse a mente que eu tenho hoje, eu ajudaria ele. Mas eu não culpo ele, não. Não falo, né? Que eu honro ele, eu honro a memória dele, e eu honrei ele. Minha mãe nunca falou para mim falar mal dele. A minha mãe falou que seu pai, você respeita ele. É isso que minha mãe ensinou. Mas eu fui criado sem pai. Eu não lembro o dia que meu pai comprou um short para mim. Mesma coisa. Não lembro. Mas mesmo assim, eu honro ele, eu honrava ele, mas eu não lembro, eu falo a verdade. Não lembro o dia que ele chegou com um pacote de sal em casa. A minha mãe fala que antes dele entrar no vício, ele era um pai exemplar, comprava as coisas com pacote. Mas depois que caiu no vício, separou dela, eu não lembro que ele chegar. Um menino de 4 anos, não lembro de nada. Não lembro do dia que ele chegou com um pacote de sal em casa. A minha avó e a minha mãe é que lutou para me proteger. E quando eu fiz uns 18 anos, uns 20 e poucos anos, eu entrei no vício ainda. Aí, quando eu fiz uns 20 e poucos anos, eu comecei a passar fome, cortou a luz em casa, não tinha um arroz, nada. E eu pensava, minha mãe me criou com dificuldade. Agora que eu posso trabalhar,
Agora eu não tenho nem arroz para me comer. Porque eu estava na cadeia, eu estava na corrente de Satanás. Eu estava na corrente de Satanás. Porque a gente vai saindo fora do princípio. Eu era um homem que eu tinha crédito na terceira toda. Lugar que eu chegava, eu cobrava, eu tinha conta no banco. Mas eu caí no vício. Satanás me pegou. E eu fiquei sem nada. Eu fiquei sem crédito nem de uma pinga nem de um cigarro. Eu já falo assim, não cai na laçada de Satanás não, que ele não veio, que ele queria me matar. Há pouco tempo eu fui orar numa pessoa e falou, não sei por que eu não acabei de sua vida perdi. Falei, que dia? Lá de Banco do Brasil. Levei 4 facadas, levei uma facada aqui, levei outra aqui agora, levei nas costas, 4 facadas. Ele falou, não sei por que eu não acabei de você perdi. Eu falei, o homem assim. Glória a Deus. Aquele danado, ele enviou o anjo na hora. Na hora ele enviou o anjo abriu a asa e eu tive que sair correndo. E foi assim mesmo. O cara passou a faca aqui em mim, eu fiquei mesmo quando o cara leva um golpe. Você está vendo uma luta, quando o cara leva um golpe que fica meio assim, eu fiquei assim, o cara saiu correndo para o outro lado. Ninguém entendeu nada, nenhum. Mas depois foi revelado. Satanás falou que Deus viu o anjo desceu e abriu a asa e eu teve que correr. Agora, irmão, agora eu vou largar a mão desse Jesus. Ainda me deu o privilégio de eu ser um servo dele ainda. Glória a Deus. Me tornou filho de Deus. Me deu autoridade. Me deu crédito, abriu as portas para mim. Como é que eu vou sair? Para onde eu irei? Como diz Pedro. Para onde eu irei, Senhor? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna, só o Senhor tem vida e vida eterna, para onde eu irei? As pessoas podem falar, já me chamou de macumbeiro, pode falar o que quiser, mas eu estou agarrado de Jesus, me deu com Jesus segurando nas minhas mãos, Senhor, segurando nas minhas mãos. Porque se a gente segurar na mão de Jesus, a gente corre risco de soltar. Mas se ele segurando nas suas mãos, nós não podemos, irmão. Nós não podemos perder uma oportunidade tão maravilhosa como essa. Então aqui Jesus está nos convidando todo dia. O Espírito Santo também que está aqui na terra, ele ministra no nosso coração. O Espírito Santo ele está para nos orientar, para nos ajudar na nossa vida espiritual. Porque sem o Espírito Santo nós não conseguimos, nós não sabemos nem orar. O Espírito Santo é o nosso professor, é o nosso guia. É o nosso guia para a casa do nosso papai. É o nosso guia para nós não perder no meio do caminho. Para que nós não sejamos enganados pelo adversário chamado Satanás. Mas para isso nós temos que ouvir a voz do nosso Senhor. Então, muitas pessoas rejeitam a palavra. Mas mesmo assim nós não podemos desistir. Nós temos que ser perseverantes igual Cristo foi perseverante, igual Ele é perseverante. Nós temos que ter um amor incondicional pelas pessoas. Não desistir facilmente. Já pensou se as pessoas desistiram? Se as pessoas desistirem de você, você não estava aqui. Quantas pessoas Deus enviou para pegar a palavra para você estar aqui? Quantas pessoas falam de Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Quantas pessoas ainda falam de Jesus para nós? Quantas vezes Deus enviou o anjo do céu para nos dar livramento? Quantas vezes o Satanás já armou o laço, já está tudo preparado? Agora não sai mais. Agora está comigo. Com pouco Deus enviou o anjo. Aí, irmão, a gente vai orar em algumas casas. O Satanás fala, eu quero matar essa mulher, eu quero matar esse homem. Mas por que você não matou o homem lá de cima? Aleluia. A pessoa está fazendo a vida toda errada, mas o homem lá de cima ele está com as mãos estendidas, esperando que a pessoa volte ao perfeito juízo e aceita essa palavra. Aleluia. É o homem lá de cima. Nessa casa tem anjo aqui. Glória. Aleluia. Ei, Papai Santo. Ei, Alagaçurianda, canta, Ramanai. Ei, Alamanagaçuri, canta, Ramanai. O homem lá de cima, irmão. Tem anjos aqui na terra, irmão, fazendo guerra por nossa causa. Quando nós oramos e viu o anjo na casa de fulano, e viu o anjo na casa de Senhor, quebra aquela obra, Senhor, joga aquele inimigo por terra, aquela enfermidade, Deus vai enviando o anjo vai descendo.
O anjo vai quebrando a cadeia. Quantos casamentos eram para estar destruídos, mas Deus deu livramento, Deus enviou o anjo. Quantos filhos que eram para ter morrido, mas Deus dá livramento. Mas, irmãos, nós devemos aproveitar a oportunidade. Isso não é para sempre, não. Não é para sempre. Se nós não aproveitarmos essa oportunidade, uma hora dá errado. Eu estava orando para uma menina um dia que ela ficou possessa, uma mulher. Já estou terminando. Ela ficou possessa. E aí nós oramos, mandamos aquele demônio embora. Depois eu fui falar para ela do amor de Deus. Ela falou: eu sei que Jesus me ama. Sabe por quê? Um dia eu já estava decidido. Eu estava lá em casa e eu estava falando: minha vida está ruim demais. E eu passei a mão numa corda e fui para o meio de uma capoeira. E fui andando para o meio da capoeira. Disseram que na hora que ela olhou a árvore assim, que tinha um galho que dava para amarrar a corda, o telefone dela tocou. E ela falou: não vou atender. Tocou de novo, não vou atender. Mas algo que estava, algo fez que ela atendesse, algo mais forte que ela. Aleluia. Fez ela atender. E ela pensou: vou atender, que vai ser a última vez que a pessoa vai ouvir a minha voz. E ela atendeu, era uma missionária lá de BH. Falou para ela: Deus, Jesus te ama. Na hora ela fez assim, ó, assustou, jogou a corda no chão. Jesus te ama. Só falou que Jesus te ama, o Satanás ele caiu por terra na hora e teve que bater e retirá-la. Está vendo como é que a palavra de Deus é poderosa? Você toma com a pessoa: Jesus te ama, Jesus te guarda, eu te abençoo em nome de Jesus. Quando você fala te abençoo em nome de Jesus, toda maldição cai por terra pelo nome precioso de Jesus. Vem com o sangue de Jesus. Seu filho vai sair, coloca as mãos na cabeça, com o sangue de Jesus. Coloca sua cabeça. O seu esposo vai sair, eu te abençoo em nome de Jesus, eu te culpo por teu sangue. A sua esposa vai sair, eu te culpo por teu sangue. É assim não. Essa palavra, o apóstolo Paulo falou que não envergonha do Evangelho, pois essa palavra é o poder de Deus. Satanás só tem medo só dessa palavra. Pode ser gato, pode ser valente, pode ter com arma. Falou dessa palavra. No nome de Jesus, a ele cabe o chão, cai para o terra. Então nós temos que recorrer das oportunidades, dos benefícios dessa palavra. Satanás só tem medo só dessa palavra. Se você está lendo essa palavra, se você está recitando essa palavra em voz alta na sua casa, o Satanás, se ele estiver rodeando lá de fora, porque Satanás não entra na nossa casa, não, e mesmo se entrar, porque ele pode entrar, mas ele não pode atrapalhar. Se você está recitando essa palavra em voz alta, Satanás ele fica incomodado. Nós fomos orando na casa aí, muito tempo já. Nós estávamos na batalha espiritual com as ordens. Um dia nós chegamos lá, nós orou. O Satanás falou: hoje eu não estou gostando dessa casa mais não, eu vou ter que sair daqui. Eu falei: já era para ter saído. Essa mulher colocou aquele horror daquele homem lá de cima e eu não gosto disso, eu tive que ficar lá na rua, lá fora, porque eu não detesto essa música desse homem lá de cima. Eu tive que ficar lá na rua, mas a pessoa acompanha lá. Aí dentro. Música de moralidade, que fala desses palavrão doido, que fala de arma, que fala de droga, que fala de prostituição, que fala de bebida, é só esses três, Satanás está na área. Mas se colocou louvor, ele tem que ficar lá fora, porque a Bíblia diz que quando Saul era atormentado por espírito maligno, Davi tocava a harpa e adorava a Deus com louvores, o Satanás, ó, caía por terra. Aí Saul voltava na rua. Aleluia. A gente tem que estudar a Bíblia, a gente conhecer as aulas. O louvor é uma ferramenta de libertação. A oração, jejum, conhecimento da palavra de Deus. Vamos ficar de pé. Jesus não levou Satanás no deserto, Jesus não deu rasteira nele. Jesus não xingou ele. Jesus não amaldiçoou ele. Jesus só falou: também está escrito. Também está escrito. Também está escrito. Aí o chão vai pro terra.
Você tem guardado a palavra de Deus no coração? O salmista falou: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós lemos, ó Pai querido, das oportunidades que o Senhor tem nos dado todos os dias. Nós agradecemos, Senhor, e pedimos ao Espírito Santo que nos desperte, para que nós aproveitamos a oportunidade, para que Ele não nos deixe enganados. Santo maravilhoso, guia-nos, Senhor, no caminho da Tua justiça. Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor, Pai querido, ministre o nosso coração, em nome santo do nosso Senhor e Salvador, e nos use como um canal de bênção para alcançar outras pessoas. Pai Santo, porque nós sabemos do poder da Tua palavra. Nós sabemos que aonde a Tua palavra vem, ela não volta vazia. A Tua palavra é como a chuva que cai na terra e rega a terra para dar os seus frutos. A Tua palavra, Pai querido, é poderosa para libertar, para curar, para transformar, para salvar. Por isso, ó Pai querido, nos dê sabedoria, conhecimento da Tua palavra. Coloque nós fome e sede de fazer a Tua vontade, fome e sede da Tua justiça, porque há almas, ó Pai querido, sofrendo, ó Pai querido, há almas com a vida amarrada, Pai querido, em nome santo do nosso Senhor, há almas amarradas no vício, na prostituição, nos jogos, no adultério, ó Pai querido, em nome santo do nosso Senhor, mas a Tua longanimidade, o Teu poder para suportar a ofensa, é a causa de nós não ser consumidos, é a causa do Teu amor para conosco, é a causa da oportunidade, ó Pai Santo. Visita os hospitais, visita as famílias, os jovens. Nós oramos pela Esther, nós apresentamos todos os jovens, Senhor. Nós apresentamos, ó Pai, que daquele homem, aquela mulher que está no leito do hospital, que está precisando de uma cura. Nós cremos no poder de cura, nós cremos no poder divino, no poder da restauração do Senhor. Nós oramos, apresentamos o Senhor Adão Celeste, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, Pai querido, toca, Pai querido, naquele homem, aonde for necessário, toca com o Teu poder de cura, Pai, em nome de Jesus, grandes maravilhas, grandes coisas o Senhor tem operado na face da terra. Para o Senhor todas as coisas é possível, por isso nós colocamos a nossa esperança no Senhor. Pai, abençoa os jovens, as crianças, em nome santo do nosso Senhor. Pai, assim eu abençoo cada pessoa que aqui está. Supra a necessidade de cada um de nós, de acordo com a nossa necessidade. Em nome santo do nosso Senhor, visita os nossos familiares, nos usa, Pai querido, como um canal de bênção para nós alcançar eles. Envia outras pessoas para pregar para eles, para que eles venham converter, ó Pai querido, a Tua palavra. A Tua palavra é o único meio de salvação para a nossa vida, Pai. Por isso nós clamamos do Senhor, crendo, ó Pai querido, que tudo vai ser feito conforme a vontade do Senhor, em nome de Jesus. Que assim o amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. E nós dissemos amém. Glória a Deus. Não saia sem cumprimentar o irmão papai do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quem tem paz, dá paz. Em nome de Jesus. Pode ligar.